Idiota, para agora de ser um homem bonzinho. Pipipi, mulher só gosta de homem cafajeste. Mulher só gosta dos homens que tratam elas mal. Popopó, os homens bonzinhos elas descartam. Verdade. Só que essa é a meia-verdade. Quais são as piores características dos homens bonzinhos? Grande excesso em querer agradar, excesso de elogios para tentar te conquistar com o ego, autodepreciação para que as pessoas tenham dó dele, bondade como forma de interesse e não porque ele realmente é bom. Nós gostamos muito do homem bom, mas nós não gostamos do bonzinho que se esforça excessivamente para parecer bom. Aquele que concorda com tudo que você diz, que faz tudo ensaiado para parecer bom demais para ser verdade. Ai, Luna, mas eu realmente sou bonzinho. O problema é que isso não te valoriza. Porque muitas vezes você é bonzinho com as pessoas erradas, com as mulheres erradas, com os amigos errados. E isso te coloca num patamar inferior. É diferente do homem que não se esforça para agradar. As mulheres associam isso a maior controle emocional, mais autoconfiança e poder. Ai, Luna, mas no final elas sempre quebram a cara escolhendo esses. O problema é que a gente não escolhe por quem a gente se atrai. O maior conselho, para de ser bonzinho no começo, só seja bonzinho com quem realmente merece. Com quem provou que merece. Ela jurou que aquilo não ia fazer diferença. Que homem nenhum some por tão pouco. 3 anos depois, ela ainda lembra da última mensagem dele. E de como o silêncio que veio depois foi mais alto que qualquer briga. Gente, não é possível que é só comigo, né? Eu vi um post no Instagram que falou exatamente como funciona a minha vida pessoal, sexual e afins relacionados. Tipo assim, quando a pessoa é uma pessoa bacana, não rola química. Sabe aquela química? Sabe? Você sabe, né, menina? Agora, quando a pessoa não presta, ela faz as paradinhas que ela tem que fazer bem, ela não presta. Aí, puta que pariu, a gente quer casar. A gente quer casar, enquanto o que é bonzinho, o que é gentil, de fato, tipo assim, gente, é raro uma mulher se apaixonar assim. Normalmente a mulher e o homem, né, se movem através do T grande. Gente, qualquer ser humano se move através disso. Se não tem isso, é porque, tipo assim, não sei, gente, eu não sei nem explicar. Pra mim, um relacionamento feliz é um relacionamento onde os dois têm atração pelo outro. Só que não é a atração, tipo... Não, é a atração de verdade, sabe? Tipo assim, os dois querem, entendeu? Os dois, tipo assim, se gostam muito, enfim. Aí as coisas são incríveis. Agora, quando é tanto faz, é melhor nem ser, entendeu? Então, pra mim, funciona assim. Só que o meu problema é que o que aflora em mim é com quem não presta. Vocês conseguem me compreender? Aí você vai falar assim, ai, Bia, mas você tem que escolher o bonzinho. Gente, mas eu escolho uma coisa. Agora, os meus hormônios escolhem outra coisa. E eu sei que é bem melhor quando meus hormônios escolhem. Existe um padrão comportamental estudado há décadas. Quando uma pessoa se sente cronicamente desvalorizada, ela não explode, ela se retira. A saída silenciosa é quase sempre precedida de vários avisos ignorados. O que parece do nada, raramente é do nada. É o fim de um processo que já vinha sendo anunciado. Mulherada que fica chamando os caras de liso, de bolso furado, de quebrado, de pobre, de tudo isso, desmerecendo o cara. Às vezes o homem é um trabalhador, paga uma pensão, paga aluguel e se vira nos 30 aí. Então, mulherada, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram esses homens trabalhadores pedir pix nas redes sociais, viver de pequenos golpes igual a vocês aí, se humilhando por um botijão de gás, por um carro que quebrou, que nem carro não tem para quebrar, mas é o que vocês inventam aí, ou uma conta de luz, ou uma conta de água, e sei lá, uma infinidade de mentira que vocês inventam para tirar dinheiro dos lisos, dos quebrados, que vocês enchem a boca para falar do Jurandir da vida. Daí para comprar o gás para vocês eles servem, né? Porque eu vou te contar, uma mulher que não tem dinheiro para comprar um gás, querida, ela precisa de um emprego, ela não precisa nem de homem. Essa mulher deveria criar vergonha na cara e parar de ficar se humilhando em rede social por tão pouco. E se o cara chato que você dispensou por levar tudo a sério demais era, na verdade, o único que estava sendo honesto? E se o problema nunca foi ele ser intenso? E se o problema era você não estar pronta para ser vista de verdade? Fica a pergunta. Homem pobre não escolhe mulher. Eu sei que eu vou ser muito xingada, porque eu tenho sido muito xingada, mas é verdade. Se você diz assim,
Eu não gosto de mulher mais velha, eu gosto de novinha. Eu posso escolher. Se você é pobre, você não pode. O homem que tem poder de escolha é o homem que tem dinheiro. Aí sim, ele escolhe a novinha durinha, ele escolhe depois dos 40 inteligente, ele escolhe a milf, veiona, ele escolhe até quem ele não quer, ele escolhe. Porque ele tem posses para isso. O homem pobre trabalha com o que tem, tá bom? Então, se você vem nos comentários assim, igual falaram pra mim, ai, você tem mais de 41, você tá velha, mulher depois dos 41 não escolhe, não serve pra nada. Eu digo pra vocês, quem não tem poder de escolha é o homem pobre, ok? É o que eu disse, depois dos 25 anos, o homem não é bonito ou feio, ele é rico ou pobre. Se você é pobre, contente-se com o que tem, não reclame. Se você é rico, aí sim. Você pode pegar a novinha de 22, você pode pegar de 40, de 41, você pode ter a escolha que você quiser, você pode ter o gosto que você quiser, porque você tem meios para isso. Agora, você é pobre, você é obrigado a conviver com o que você tem, você não tem direito de escolha. Se localiza. Ninguém fala sobre o momento exato em que alguém desiste. Não tem cena, não tem música dramática, é só uma pessoa que para de tentar. E o mais assustador é que, muitas vezes, ninguém percebe até ser tarde. Toda mulher que bate no peito, escuta o que eu tô te dizendo, toda mulher que bate no peito e diz assim, ó, eu não dependo de macho pra nada, todas. Um dia já teve um trouxa, igual eu, igual a você, pra servir de degrau na vida dela. Você escuta o que eu tô te dizendo. Toda mulher, cara, toda mulher, quando ela bate no peito e diz, eu sou independente, eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu dinheiro. Um dia essa mulher dependeu de um trouxa igual você para servir de degrau, para te usar, para fazer de você o que bem quer, tratar você igual um cachorro. Quando vê que você não tem mais serventia, meteu o pé na sua bunda. Por quê? Porque ela agora se considera uma mulher independente. Aí está batendo no peito dizendo que é independente, que tem o carro dela, que tem a moto dela, que tem a casa e que não depende de homem. Tá vendo como é que a maioria das mulheres nos dias de hoje, elas são assim, começou a ganhar dinheiro, dinheiro muda a cabeça delas. Um levantamento comportamental recente mostrou algo curioso. Homens que se afastaram de relações desgastantes relataram, meses depois, níveis mais altos de bem-estar, mesmo sozinhos. Não porque estar sozinho seja melhor, mas porque, às vezes, sair é a única forma de parar de se anular. Eu vou falar. Tem que ser branquinho. É exigente mesmo, viu? Não, pode ser pretinho também, né? Mas de preferência um branquinho. Pode usar o quê? Nike, essas coisas. Silway também, né? Mas não quero também um rato, né? Amor ou dinheiro? Amor. Bonito ou engraçado? Bonito. Beijo ou pix? Fix. Casamento ou viver solteirinha, fazendo o que quiser? Casamento. Quer casar e ser feliz, né, meu amor? É claro. Homem romântico ou homem safado? Romântico, né? Querer um safado pra quê? Tem mulher que gosta de homem safado, né? Não gosto não. Forró ou sofrência? Nenhum. Não gosta nenhum. Tu gosta de quê? Gosto de brega. Se tu ficar interessado em algum rapaz, tu dá algum sinal? Não, só fico olhando, né? Eu não vou chegar no homem, ele que tem que chegar em mim. Mas pelo menos o sinal tu dá uma olhadinha assim básica. Né? Uma olhada assim, básica. Se ele quiser chegar, como é que ele não deve chegar? E aí, essa menina? Aí eu vou querer o quê? Sai? Os caras que chegam assim, né? É. Geralmente é limpezinha. Já dançasse? Já. Foi. Mulher bonita não sofre, só sofre porque quer. Mas quando chama, tu julga primeiro, né? Tem que... Eu sabia. Divirta-se. Beijo. Tchau. Existe uma cena que se repete, com pequenas variações, em conversas de bar, em grupos de amigas, em terapia, em comentários de rede social. É sempre parecida. Uma mulher, geralmente entre 28 e 40 anos, contando sobre aquele que foi embora. Ela usa palavras como intenso demais, carente demais, chato, às vezes até fraco. E, invariavelmente, alguém no grupo pergunta baixinho: e ele, como ele está hoje? E aí vem o silêncio. Porque na maioria das vezes ele está bem, está construindo alguma coisa, está em paz.
E é esse contraste entre o discurso de quem ficou e a realidade de quem saiu que está no centro de uma mudança cultural silenciosa que está acontecendo agora, em 2026. Não é sobre revanchismo, não é sobre eu avisei. É sobre uma pergunta mais incômoda. Por que tanta gente só reconhece o valor de alguém depois que essa pessoa já não está mais lá para ver? Pense em uma imagem simples. Um homem que durante anos tentou ser ouvido, que pediu de formas diferentes atenção, reciprocidade, presença emocional. No começo com paciência, depois com frustração, no fim com um silêncio que parecia resignação. E quando finalmente ele foi embora, não em um ato de raiva, mas de autopreservação, a reação mais comum não foi reflexão. Foi surpresa. Eu não vi isso vindo. Só que veio. Vinha sendo anunciado há tempos, só que em uma linguagem que ninguém quis aprender a ouvir. Esse é um dos padrões mais estudados em psicologia de relacionamentos. O que parece uma saída repentina, quase nunca é repentina. Ela é o último capítulo de uma história que começou muito antes, com pequenos avisos que foram sendo normalizados, ignorados ou tratados como drama. Ele está sensível demais. Ele está carente demais. Ele precisa relaxar. E aos poucos, a pessoa que pedia atenção aprende a parar de pedir. Não porque deixou de precisar, mas porque entendeu que pedir não estava funcionando. Se você é um homem correto, que tem caráter, que tem valores, que é fiel, que vai para a igreja, trabalhador, você não vai arrumar ninguém. Você vai continuar solteiro. Porque as mulheres de hoje em dia, elas não gostam de homem certinho, de homem bonzinho. Não gostam. Elas gostam de homem à toa. Aqueles homens que não gostam de trabalhar. Aqueles homens que passam o dia todo na rua fazendo nada, não tem objetivo de vida. Que trata a mulher igual objeto. Sabe? Que tem vários contatinhos. Aquele cara que trai, que engana. A maioria das mulheres gostam desses. Por isso que os trabalhadores estão aí solteiros. Os fiéis. Aí vai reclamar que homem não presta. Mas vai atrás dos homens que não prestam. Porque a mulher não gosta de homem que presta, não. Elas gostam dos homens que não valem nada. Que não valem nem o prato que tá comendo. Aí vem falar mal de homem, não, querida. É suas escolhas. Você atrai o que você escolhe. A mulher não sabe escolher. Aí os homens bons que presta tá tudo solteiro. Porque as mulheres vão atrás dos homens que não valem nada. Se você tá solteira, fica nesse vídeo. Entre um bonzinho, mais borocochoco, e um malvado que te faz sofrer, mas que te arranca teu pelo, alinha teu chakra, você vai escolher o bonzinho, que te ama. E um pouco borocochoco. Recebi um direct desse hoje. E eu não recebo tantos directs de meninas solteiras. Isso é engraçado. Eu recebo mais das casadas. Mas hoje é de uma solteira. Inclusive, ela é minha cliente. E aí, ela tá em dúvida entre dois. Um é aquele típico bonzinho. Ela me mandou foto dos dois porque eu gosto que vocês me mandem fotos, tá? Porque eu gosto de elucidar. Eu preciso de uma imagem. Mas entre o bonzinho que ama ela e o malvado que faz ela ficar com borboleta no estômago, eu falei, fique com o bonzinho. Porque ela tá em dúvida entre os dois. E é muito complicado, porque nós mulheres, a gente é ensinada, né, a amar, tudo mais. Mas os homens não são. E se você encontrou um homem que te ama, é mais fácil você aprender a amar ele do que ensinar outra pessoa a te amar. Porque pelas coisas que ela me relatou, o alinhamento do chakra não vale tudo bem que quando você a carne caindo no prato de um carnívoro, entendeu? É diferente de quando é um borocochoco. E o borocochoco dela é até bonitinho, mas é um borocochoco. Só que eu falei, minha querida, você vai aprender a amar este homem borocochoco, porque ele faz tudo por você, ele te ama. É melhor do que você ficar chorando e sofrendo por um outro garanhão que quer você e todo mundo. A gente ter que ensinar alguém a nos amar, assim, é triste, gente, falando sério agora. Então eu sei que muitas das vezes a gente quer sentir daquela dopamina, encontre outras fontes de dopamina.
É porque o cérebro da gente é viciado na incerteza de algo. Ou seja, se eu não tenho tanta certeza se aquela pessoa está disponível para mim, se torna mais interessante. O cérebro vê aquilo como uma forma de desafiar mesmo. Então sempre vai ser muito mais interessante. Só que não é porque te faz feliz que te faz bem. Não necessariamente. Às vezes pode te fazer feliz e bem, mas a pista é salgada, amor. Então entre um bonzinho que te ama e você não liga tanto e um malvadão que te devora, mas também devora todas, fica com um bonzinho que te ama. Porque o outro devora você e seu cérebro. Você fica burra com ele. Como marido, como tudo, é melhor um homem bom que te ame. Só que às vezes você vai dar uma sorte, graças a Deus eu dei essa sorte, de ter um que devora, que alinha o chakra e que me ama também. Mas, se eu tivesse no lugar da Cláudia, eu escolheria o bonzinho. E aqui está na virada de percepção que esse vídeo quer provocar. Por muito tempo, o discurso social tratou homens que se afastavam de relações desgastantes como fracos, imaturos ou incapazes de lidar com dificuldade. Só que os últimos anos, e especialmente esse ano de 2026, trouxeram um contraponto interessante. Cada vez mais mulheres, em depoimentos, em terapia, em conversas sinceras entre amigas, estão dizendo algo que antes era quase impensável. Ele estava certo em ir embora. Não é uma frase fácil de dizer. Ela exige um tipo de humildade que a maioria das pessoas evita a vida inteira. Admitir que naquele momento a outra pessoa enxergava algo que você ainda não conseguia ver sobre si mesma. Imagine a cena. Uma mulher, alguns anos depois de um término, revendo mensagens antigas. Ela lembra de ter chamado ele de possessivo por pedir mais tempo juntos, de ter chamado ele de carente por querer conversar sobre o relacionamento, de ter revirado os olhos quando ele disse: "Eu preciso me sentir prioridade às vezes". E agora, com outros relacionamentos nas costas, com outras decepções, ela entende algo que na época parecia impossível de entender. Ele não estava sendo difícil. Ele estava tentando ser tratado como alguém que importava. Esse tipo de reconhecimento tardio não é fraqueza, é amadurecimento. E é justamente por isso que ele costuma vir cercado de desconforto, porque reconhecer que alguém tinha razão significa indiretamente reconhecer que você não tinha. Só que esse vídeo não é sobre culpar ninguém. É sobre entender um fenômeno mais amplo, o que a psicologia social chama de dissonância de valor percebido. Quando alguém está dentro de um relacionamento confortável, mesmo que desequilibrado, é difícil enxergar o valor real da outra pessoa, porque a presença dela virou parte do cenário, algo previsível, quase invisível. É só quando essa presença desaparece que o vazio revela o tamanho do que estava ali. E é curioso como isso funciona nos dois sentidos. Homens também demoram anos para perceber o valor de mulheres que tentaram, de formas diferentes, construir algo real com eles. A diferença é que esse vídeo está olhando hoje para um padrão específico que está sendo documentado com mais frequência. O de homens que, cansados de anos sendo tratados como opção em vez de prioridade, começaram a se afastar, não com escândalo, mas com decisão silenciosa. E o de mulheres que, tempos depois, olhando para trás com mais maturidade emocional, reconhecem que aquele afastamento não era imaturidade dele, era autoestima. Vale abrir um parêntese aqui, porque isso importa. Existir autoestima masculina não é sinônimo de frieza nem de indiferença. Durante muito tempo, o ideal de homem forte foi confundido com homem que não sente, não pede, não precisa de nada. Só que o que está mudando em 2026 é justamente essa definição. Cada vez mais homens estão entendendo que ter autoestima não é deixar de sentir, é parar de aceitar migalhas emocionais, fingindo que é suficiente. É poder dizer: eu preciso me sentir importante nessa relação sem isso ser tratado como fraqueza. E é exatamente esse tipo de homem, o que pede reciprocidade, não drama, o que se afasta com clareza, não com explosão, que está sendo, aos poucos, redescoberto e valorizado. Não porque ele mudou, mas porque o discurso ao redor dele está finalmente alcançando o que ele sempre foi. Agora pense em outra cena, dessa vez do outro lado.
Uma mulher em uma roda de amigas, ouvindo uma delas reclamar de um relacionamento atual. Ele nunca fala o que sente. Ele parece distante. Eu sinto que não chego nele. E em algum momento, alguém no grupo, geralmente a mais silenciosa, solta uma frase que pesa mais do que parece. Será que ele já tentou falar antes e você não ouviu? Esse tipo de pergunta incomoda, porque força uma reflexão que muita gente evita. Nem todo distanciamento emocional é característica de personalidade. Às vezes, é cicatriz. Às vezes é o resultado direto de ter tentado, várias vezes, ser ouvido e ter desistido. E aqui mora um dos pontos mais importantes desse vídeo. Reconhecer isso não é sobre transformar homens em vítimas, nem mulheres em vilãs. É sobre entender que relacionamentos são sistemas vivos, onde os dois lados influenciam o resultado final. Um homem que se fecha emocionalmente, na maioria das vezes, não nasceu assim. Ele foi moldado por experiências, algumas delas dentro de relações onde vulnerabilidade foi usada contra ele, onde pedir atenção virou motivo de piada, onde demonstrar sentimento foi tratado como carência. E é justamente aí que está a virada cultural de 2026. Mais mulheres estão revisitando essas memórias com outros olhos. Estão entendendo que talvez aquele "ele é frio" fosse, na verdade, ele aprendeu que era perigoso não ser frio. E que esse aprendizado, doloroso como é, muitas vezes começou dentro de relações anteriores, inclusive com elas. Tem uma pergunta que voltou a circular bastante nos últimos meses, em conversas online e presenciais. Por que estamos, coletivamente, demorando tanto tempo para reconhecer valor em tempo real? Por que é sempre depois? Depois do término, depois do silêncio, depois de outro relacionamento decepcionante, que as pessoas conseguem enxergar o que tinham? Uma parte da resposta está na forma como fomos ensinados a lidar com o conforto. O cérebro humano tem uma tendência natural de subestimar aquilo que é constante. Presença vira rotina, rotina vira invisibilidade. E é só quando a ausência aparece que o cérebro reativa a atenção. Só que dessa vez, tarde demais. Outra parte da resposta, mais difícil de admitir, tem a ver com um certo tipo de cultura relacional que por anos glamourizou o caos. Relações turbulentas foram romantizadas como paixão intensa. Homens disponíveis, estáveis e emocionalmente presentes foram por muito tempo rotulados como sem graça ou previsíveis demais. E é irônico perceber que justamente esses homens, os chamados sem graça, são hoje, em muitos relatos, descritos como os que mais souberam construir parcerias saudáveis. Só que descobrir isso, geralmente, exige ter passado por experiências mais desgastantes antes. Talvez a maior lição de tudo isso não seja sobre quem foi embora, mas sobre o que ficou. Um jeito novo de prestar atenção, uma vontade de não esperar o silêncio para reconhecer o que importa. E se esse vídeo tocou em alguma lembrança sua, deixa nos comentários. Sem julgamento, sem drama, só reflexão sincera. Às vezes é aí que a conversa mais importante da noite começa. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Não é só um gesto para o algoritmo, é um jeito de dizer que esse tipo de reflexão importa e que você quer continuar essa conversa com a gente. Até o próximo vídeo.